Você já percebeu que as maiores transformações da sua vida sempre resultaram em um desafio? E se eu dissesse que existe uma frase de Neville Goddard capaz de mudar completamente a forma como você enfrenta seus problemas? Durante uma de suas palestras mais profundas, Neville revelou algo extraordinário que pegou da própria presença divina. Alimente-me com desafios. De que outra forma posso crescer? Essa única frase muda completamente a maneira como vemos Deus, a imaginação e a nossa realidade. Neste vídeo você descobrirá por que os desafios não são obstáculos, mas convites para despertar um poder criador que já vive dentro de você. E no final, vou compartilhar uma técnica simples ensinada por Neville que pode transformar qualquer situação aparentemente impossível. Então fique comigo até o final, porque esta palestra pode mudar a maneira como você enxerga toda a sua vida. O tema de hoje é falando por experiência. Há uma conversa no Evangelho de João entre Nicodemos, um membro do Sinédrio, e Jesus. É o capítulo 3, e Jesus disse a Nicodemos: Nós falamos do que sabemos e testemunhamos do que vemos, mas você não aceita o nosso testemunho. Se eu lhe digo coisas terrenas e você não creu, como crerá se eu lhe disser coisas celestiais? Então, aqui está um membro do Sinédrio, a mais alta ordem na fé judaica, que veio à noite fazendo algumas perguntas. Na verdade, ele não perguntou nada. Chamou-o de rabino. E Jesus admitiu ser um mestre, essa é a função de um rabino, e então prosseguiu instruindo-o sobre um grande mistério e disse-lhe: É necessário nascer de novo, pois, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 3. E ele respondeu: Pode um homem velho entrar segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? E a isso foi respondido de maneira estranha, dizendo: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Versículo 6. Mas, a menos que você nasça de novo, não pode entrar no reino dos céus. O vento sopra onde quer, e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 8. Então, após a próxima interrupção, ele prossegue. Isso se transforma em um discurso, na verdade, começou como um diálogo e finalmente tudo se transforma em um discurso, como uma discussão. Então ele disse: Como pode ser isso? Você, mestre e professor de Israel, e ainda não entende isso? Eu lhe digo que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que desceu. Versículos 10, 14. Tudo isso está condensado em poucos versículos, que você encontrará nos primeiros versículos do capítulo 3 de João. Ele interpreta isso literalmente, em um nível físico. A palavra grega traduzida como de novo, novamente ou do alto é anotin. Os estudiosos afirmam que não se pode atribuir outro significado à palavra, especialmente quando se lê o contexto, senão do alto, gerado por Deus, gerado do alto. Esse nascimento pode ser considerado tanto do lado paterno, caso em que o verbo é gerar, quanto do lado materno, caso em que o verbo é dar à luz. A palavra aqui é do lado paterno. Gerar é gerado do alto, gerado por Deus. Agora, digo-vos por experiência própria que isto é literalmente verdade. Ele pensava que não se podia compreender isto no plano físico, que não podia ser literal, mas explicou que o que é gerado é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Nicodemos não compreendeu, simplesmente não compreendeu. Por quê? Que homem neste mundo poderia compreender isto a menos que tivesse a experiência ou acreditasse em quem a teve? Portanto, aqui, a história é literalmente verdadeira. Ele está a falar de uma era completamente diferente, uma era que não é esta, onde é preciso ter um corpo equivalente àquela era para exercer um poder completamente desconhecido para qualquer homem ou por qualquer homem neste mundo, algo totalmente diferente onde se exerce um poder criativo que é o poder de Deus. Portanto, é preciso ter um corpo para exercer esse poder, para usar esse poder, e esse corpo provém do seu nascimento divino. Agora ele declara: Eu saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e subo para o Pai.
João 16, 28. Nessas 4 pequenas frases, ele admite uma pré-existência. Eu saí do Pai. Bem, sair do Pai é morrer. Como um filho pródigo, ele se afastou do Pai, e o Pai o considerou morto, perdido, e disse: Meu filho, que estava perdido, foi achado, estava morto e agora está vivo. Lucas 15, 24. Portanto, nessa partida, eu saí do Pai, ele admite que morreu. Eu vim ao mundo, isso é encarnação. Agora deixo o mundo e subo para o Pai, e isso também é literalmente verdade. O homem tem dificuldade em compreender, mas ao longo da noite explicaremos isso a partir da experiência real. Bem, agora, vamos ao que interessa, a experiência. Convidei vocês a se juntarem a mim e compartilharem comigo o uso que fazem da lei, para que eu, por minha vez, possa encorajar todos os presentes a usá-la com amor, expandindo seus horizontes e tornando-os um lugar maravilhoso. Porque vocês podem ser tudo o que realmente desejam neste mundo, se estiverem dispostos a serem vigilantes, a serem fiéis à premissa de que já são essas pessoas. Se estiverem dispostos. Bem, um senhor me escreveu na semana passada e disse: No domingo, quando conversamos, você me lembrou de algo que eu havia esquecido. Quando discuti possíveis histórias com meu produtor. E ele me deu todas essas ideias. Cheguei em casa fervendo de raiva. Porque eu sabia que podia conceber histórias muito melhores do que as que ele sugeriu. Cheguei em casa tão furioso que simplesmente desabei. E disse para mim mesmo, em voz alta, gritando: Minha esposa não me ouviu, mas subi as escadas e falei para as montanhas. Eu não preciso escrever para a TV, posso escrever para musicais da Broadway, peças da Broadway, posso escrever livros, posso escrever para filmes. Não preciso escrever roteiros para a TV. E então pensei: bem, agora vou pegar a ideia mais estúpida dele, a mais estúpida de todas as ideias que ele me deu, e vou trabalhar nela. Então ele disse. Eu o desafiei. E essa história em que trabalhei foi indicada a um prêmio naquele ano. De todas as histórias que já escrevi, essa foi a única indicada ao prêmio de melhor história do ano. Era a história mais boba dele, mas era um desafio. Então, no domingo, você me lembrou que um desafio é necessário neste mundo. Na segunda-feira de manhã, eu me sentia calmo e tranquilo, caminhando como de costume, em um estado de gratidão a Deus, quando de repente me lembrei do que você havia dito no domingo, sobre o desafio de transformar a história mais boba em algo que foi indicado ao prêmio. E, de repente, ouvi a voz mais alta e autoritária que já ouvi. Nunca ouvi nada tão alto, com tanta autoridade, e a ouvi vinda do fundo da minha alma, e ela me dizia, e foi isso que ela disse: Alimente-me com desafios. De que outra forma posso crescer? Reflita. Alimente-me com desafios. De que outra forma posso crescer? Como eu disse, Deus na verdade se fez homem. O homem é o limite da contração, o limite da opacidade, não há limite para a translucidez, nem para a expansão. Mas ele assumiu o limite da contração, que é o homem, chamado Adão, e agora Adão precisa alimentá-lo com desafios para que ele possa criar, para que ele possa expandir seu poder criativo. Pois o propósito de tudo é simplesmente criar e desenvolver o talento criativo, o poder criativo. Então, alimente-me com desafios. De que outra forma posso crescer? Você não imaginaria que Deus está crescendo. Deus cresce para sempre e sempre. Deus é a verdade e a verdade é uma expansão ilimitada, para sempre e sempre e sempre. Então, tudo se resume ao limite da contração, assume o desafio que pode oferecer e então cria. Ele disse. Eu saí. E no dia anterior eu tinha uma história que meu produtor aceitou e gostou, e imediatamente a joguei no lixo. Eu queria uma história maior e melhor, mais viva, algo mais vital, e em uma hora eu a tinha. Aceitei o desafio. E então, de uma forma muito gentil, me agradeceu por lembrá-lo do que ele havia me dito sobre aquela história boba que ele desenvolveu a ponto de receber pelo menos uma indicação a um prêmio. Mas, nesse meio tempo,
ele havia esquecido o que fez com aquele desafio. E agora ele me disse na carta que um desafio transforma a consciência do homem de um estado passivo para um estado ativo. É a coisa mais maravilhosa do mundo elevar a consciência do homem a níveis cada vez mais altos, um desafio neste mundo. Então, peço que você pegue o que ele me deu, que agora estou compartilhando com você, e use-o, e então cresça. Ao crescer, Deus cresce. É tudo Deus, Deus está desempenhando todos os papéis. Então, muito generosamente, ele me enviou por carta sua reação à nossa conversa de domingo, e esta noite poderei compartilhá-la com vocês. Agora, ele sabe disso por experiência própria, pois criou sua história em 1 hora. E uma verdade que o homem conhece por experiência, ele conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que poderia conhecer de qualquer outra forma. Por exemplo, eu conto a história e você acredita em mim. Certo, você acredita em mim, mas não a conhece como a conhecerá depois de testá-la e comprová-la na prática. Portanto, o que você sabe por experiência própria, você conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo. Então, hoje ele sabe que um desafio despertou sua consciência e a transformou de um estado passivo para um estado ativo, que ele teve a coragem de pegar uma história que já havia sido aceita e apreciada por seu produtor e descartá-la, e em 1 hora criar uma história infinitamente melhor do que a que havia descartado. Ele teve a coragem de descartar uma história já aceita. Bem, isso já era dinheiro garantido quando se recebe esse tipo de pagamento por um roteiro de 1/2 hora, mas ele descartou essa história, aceitou o desafio e, então, ascendeu a um nível superior. Então, compartilho isso com vocês. Você aceita o desafio. Agora, outra senhora, ela está aqui esta noite, me disse na semana passada. Eu estava conversando com alguns amigos e disse: Sabe, eu me lembro de quando. E, enquanto eu dizia eu me lembro de quando, me dei conta de que essas são as palavras de Neville, as palavras que ele usou para descrever uma visão que teve. E então eu pensei: mas eu não estou usando isso. Aqui está o homem que compartilhou conosco sua visão e eu não usei o que ele me deu. Ele me deu. Agora estou falando com meus amigos dizendo eu me lembro de quando eu mesma não fiz isso. Ela disse: acabei de escrever uma carta para o meu senhorio explicando que não poderei pagar o aluguel em dia este mês. Eu pago, sempre paguei e vou pagar, mas este mês as coisas estão difíceis. Não posso pagar este mês, ou seja, não em dia. Então, de repente, ela disse: eu me lembro de quando. E começou a se lembrar de quando limpava um quarto de motel, um quarto de hotel, uma casa particular por $14 por dia. Então ela se perdeu no clima de eu me lembro quando, o que implica que ela não está fazendo isso agora. O telefone toca e um antigo empregador, que antes a contratava por $10 por dia, a contratou naquele mesmo dia por $50 por dia. Ele disse: você preenche sua fatura com o tempo que levar para organizar uma certa coisa, que ela não explicou em sua carta, e são $50 por dia pelo trabalho que você fará para colocar isso em movimento. Eu me lembro quando. Como eu disse, aquela visão foi tão clara para mim, tão clara quanto este quarto aqui, quando eu tive a experiência. Eu estava na minha cama aqui nesta cidade, e de repente me vi nesta enorme mansão na Quinta Avenida, uma dessas mansões gigantescas com 60 ou 70 cômodos. E havia 3 famílias presentes. Uma era a do meu avô, outra da geração seguinte e a terceira. Meu avô estava invisível, mas as outras 2 gerações estavam presentes e sempre falavam dele. E eles diziam: eu os ouvi, eu entrei, em espírito. E os ouvi falando sobre meu avô, que construiu a fortuna da qual eles agora desfrutavam, a mansão e a renda dessa riqueza consolidada da qual agora desfrutavam, mas eles próprios não a construíram. Eles contaram a história do meu avô, e meu avô disse, enquanto estava em um terreno baldio. Eu me lembro de quando este terreno era baldio, e então meu avô descreveu com palavras o seu desejo por aquele terreno, e o descreveu de forma tão vívida que todos o viam como meu avô o via. Foi assim que ele fez sua fortuna, e ele viveu a partir daquele momento com seu desejo realizado.
Eu me lembro de quando acordei por volta das 3 da manhã e escrevi toda a visão. Depois voltei para a cama e sonhei novamente com o sonho, mas desta vez, ao sonhá-lo novamente, eu era o avô. Eu havia absorvido a mensagem tão completamente que me vi na mesma mansão com as mesmas pessoas e lhes disse que me lembrava de estar em um terreno baldio. Eu me lembro de quando este era um terreno baldio. Então, descrevi com palavras o meu desejo por aquele terreno, de forma tão vívida e gráfica que todos conseguiram visualizar. E então acordei. Bem, o capítulo 41 do livro de Gênesis, versículo 32, nos diz que, se a visão for dupla, a duplicação da visão significa o seguinte: disse José ao faraó, e Deus já a definiu e ela se cumprirá em breve. Deus já a definiu. Isso está definido agora, se a visão for dupla. Deus já a definiu e ela se cumprirá em breve. Então, compartilhei isso com vocês. E agora, essa senhora vem fielmente há anos, mas como todos nós, ouvimos falar sobre isso, é emocionante no momento, mas não colocamos em prática. Ela não aplicou o que aprendeu. Mas no mesmo dia em que aplicou, o telefone tocou e lhe ofereceram $50 por dia, não 10. Então foi um desafio. Ela aceitou o desafio e pensou: lembro-me de quando ganhava apenas $10 por dia. Agora você pode pegar essa mesma coisa. Eu me lembro de quando minha renda era de apenas qualquer tipo de renda, $1.000 por semana. Você pode ganhar isso. Você acha que é loucura? Nada é impossível para Deus. Me alimente com desafios. Como mais eu posso crescer? Essa é a história de Deus para um amigo que está aqui esta noite. Me alimente com desafios. Como mais eu posso crescer? Então, se o seu desafio é aquilo que você quer, e você escolhe. Eu sei que no meu próprio caso, quando fui contestado pela minha professora de oratória, era a contestação dela à minha voz e a afirmação de que eu jamais conseguiria ganhar $1 usando a minha voz, e ela me usou como cobaia, em uma turma de 40, e me fez dar um passo à frente, e então apontou o dedo para Neville e disse: está vendo, Neville? Escute-o. Ele nunca conseguirá usar a voz para ganhar $1, então observe tudo o que ele faz, ouça-o e evite-o. Sou a única da turma de 40 que usa a voz e os pensamentos por trás dela para ganhar a vida, e as outras 39 estão em outros lugares. O que elas estão fazendo, eu não sei, mas nenhuma delas jamais entrou para o teatro, nenhuma. Nenhuma delas entrou em qualquer outra área da vida onde a voz fosse usada, e ela era grande professora de dicção. Mas ela me desafiou. E esse foi o meu desafio. Eu não me permitiria desperdiçar os $600 do meu pai. Ele não tinha condições de me dar $600 para ir a uma escola de teatro por 6 meses e depois sair de lá fracassando. Eu sabia no meu coração que não podia fazer isso com ele, então simplesmente não permiti. Então eu digo a todos: tudo neste mundo é possível se vocês aceitarem o desafio. Por quê? Quem está aceitando? Deus está aceitando, porque Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é Deus. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Agora, vamos analisar o livro do ponto em diante até o final da série, dia 26 deste mês, e mostrar como ele é verdadeiro. Cada palavra é verdadeira e literalmente verdadeira em níveis mais profundos da alma. Aqui está um amigo, ele está na plateia, e isso aconteceu na semana passada. Vocês já ouviram essa história inúmeras vezes, já da crucificação e da voz que disse: eis que hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Bem, esse rapaz, ele é só um rapaz, teve uma visão em um teatro, e havia uma tela enorme. À esquerda da tela, havia uma cruz quase da altura dele, ou um pouco mais alta. Então, um homem apareceu do nada, caminhou até a cruz, virou-se para a plateia, estendeu as mãos e se fundiu com a cruz. Então, uma voz disse: eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Por um pouco de tempo. Não posso esclarecer nada. Mas pelo menos ele é honesto e está me dizendo exatamente o que ouviu.
E quando uma visão se transforma em palavras, então a divindade está presente. A própria presença da divindade é confirmada quando a visão se transforma em palavras, como nos é dito em Êxodo 3, versículo 4. Aqui, da sarça. E de repente a visão se transforma em palavras, e no exato momento em que se transforma em palavras, a revelação começa. Diga, e eu sou vos enviei. Versículo 14. E a presença da divindade é sempre confirmada quando a visão se transforma em palavras. Então, neste caso, a visão se transformou em palavras. Agora, o que significa essa frase de efeito, que não está registrada nas Escrituras? Por um pouco de tempo, eu não sei. Ele me escreveu esta carta há poucos dias e eu não sei, não me foi revelado o porquê dessa frase de efeito. Mas é óbvio que a primeira parte significa: eis que hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Mas por que por um pouco de tempo? Mas isso nos mostra que, devido à expansão instantânea, ou melhor, eterna de Deus, todas as coisas são passageiras. É sempre um crescimento e um crescimento, para sempre. Ele compartilhou isso comigo e eu compartilhei com vocês. Mas eu lhes digo, por experiência própria, que tudo nas Escrituras é verdade. Vivi quase todas as experiências registradas nos Evangelhos a respeito de Jesus Cristo, do nascimento até o fim. Todas elas. Não vivi a história de Lázaro, não vivi essa. Mas vivi a história da pomba. Vivi todas as histórias das Escrituras, conforme registradas. Elas acontecem na alma do homem, não acontecem no exterior. Pois está escrito a respeito dele. Sabemos de onde este homem veio, conhecemos sua origem, e quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele veio. Então o rejeitaram porque conheciam sua origem. Mas quando Cristo vier, pensaram eles, ele surgirá de alguma forma estranha e misteriosa. E ele surge, mas vem de uma forma misteriosa no homem, que nem o próprio homem conhecia. Agora ouçam as palavras com que começamos a reunião. Ele nos diz que está falando apenas de coisas que sabe. Eu lhes digo o que sei e dou testemunho do que vi, e vocês não aceitarão o meu testemunho. Ele está testemunhando apenas o que realmente experimentou, o que viu, e eles não aceitarão o seu testemunho. Ora, se eu lhes falar de coisas terrenas e vocês não crerem, como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Então ele lhes fala de coisas terrenas, todos os sinais de coisas terrenas, todos os sinais de saúde, transformando um homem pobre em um homem rico, um homem que não conseguia vender nada em um que vende tudo o que escreve, um homem que estava doente em um homem que nunca se sentiu melhor em toda a sua vida. Assim, ele transforma tudo isso, e eles não acreditarão no que ele lhes diz sobre como fez isso. Ele só fez isso em sua imaginação, pois disse: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será concedido. É só isso que você faz. Marcos 11, 24. Bem, se ele conseguisse se convencer da realidade daquilo que estava imaginando, então isso deveria se manifestar, se esse princípio fosse verdadeiro. E se manifestou. Mas ele lhes contou como fez isso. Eles não acreditaram, queriam algum outro tipo de truque. E ele lhes dizia que é só isso que você faz, quando souber o que quer, acredite que já o tem e o terá. E se alguém conseguir chegar a esse ponto de crença, então tudo virá a este mundo com base na grande lei de Israel. Então ele recitou toda a história para eles. No Salmo 78, toda a história de Israel está registrada. Ele disse: emprestem-me os seus ouvidos, ou deixem-me ter seus ouvidos, seu entendimento, sua atenção, e eu abrirei a minha boca em parábolas e falarei enigmas como antigamente. Versículo 1. E então ele lhes diz que lhes contará todas as coisas que os pais disseram que todos deveriam ouvir, e então transmitirá para a próxima geração e para a próxima geração, e para todas as gerações futuras, todas as maravilhas que Deus realizou. E no final, chegamos a Davi, no final deste longo capítulo, o 78, que é um capítulo de Asaf, e Asaf significa o reunidor. Ele reúne todas essas coisas. Temos 12 salmos de Asaf, do 73 ao 83. E então o 50º,
e esse 50º é aquele em que, se eu tivesse fome, não te diria, pois a terra é minha e tudo o que nela existe. Os rebanhos em milhares de colinas são meus. Versículos 10, 12. E se eu tivesse fome, mataria e comeria, por que te diria se tudo é meu? Esse é o primeiro salmo que ele nos deu, o 50º. Depois, ele nos deu os outros 11, do 73º ao 83º, e o nome significa simplesmente reunir. Ele reúne todas as tradições, todas as histórias dos pais, e as conta para a próxima geração, e diz a eles para que as contem para a próxima geração e continuem contando até que um dia eles as vivenciem. E assim, contamos a vocês, e então, um após o outro, tem uma experiência. A de hoje foi a cruz, ele a experimentou. Ele sabe o quão verdadeira é essa história. Mas o que nos é dito nas Escrituras? Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou, diante dos quais Jesus Cristo foi publicamente apresentado como crucificado? Não é um drama realizado indiretamente? Diante dos quais Jesus Cristo foi publicamente apresentado como crucificado. Deixem-me perguntar apenas isto. Vocês receberam o Espírito pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos? Tendo começado com o Espírito, querem agora terminar com a carne? Gálatas 3, 1. Acontece no Espírito, não na carne. Ninguém foi crucificado fisicamente. Sim, sem dúvida, neste nosso mundo bárbaro, dezenas de milhares de homens, sem dúvida por algum tirano, algum sádico, foram crucificados. Mas essa não é a história. A crucificação é no Espírito, e eu sei por experiência própria que é no Espírito, pois eu fui crucificado, e é a sensação mais gloriosa do mundo. Você não consegue conceber a emoção, a alegria quando os vórtices te prendem a esta vestimenta, quando cada mão, cada pé, cada lado e a cabeça se tornam um vórtice, e esses vórtices, 6 deles, te prendem a este corpo. E a emoção. É puro êxtase quando acontece e você ouve as palavras que significam que a presença de Deus está aqui. E então Deus fala das profundezas da sua alma. Eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia, tive um sonho. Sonhei, sim, sonhei que sou você. Ele está sonhando que ele é você. Voltando ao nosso amigo. Alimente-me com desafios. Estou sonhando que sou você, sou o seu próprio ser, a sua maravilhosa essência é Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, tudo é possível para Deus, então alimente-me com desafios, de que outra forma posso crescer? E então, tenha a ousadia de pegar algo que você escreveu, que você apresentou, que foi aceito e apreciado, e você sabe que isso é dinheiro no banco, e jogar fora, não é bom o suficiente. E então, aceite um desafio, algo mais vital, algo mais maravilhoso, algo mais emocionante e escreva sobre isso, e em 1 hora, conclua. Conclua algo muito melhor do que aquilo que você estaria disposto a aceitar apenas por dinheiro, porque há dinheiro para você. Então você aceita isso hoje à noite e leva uma grande quantia. Se alguém tivesse me dito, quando eu trabalhava na Macy's por, sei lá, $18 por semana e fazia tudo lá por $18, que eu estaria ganhando $500 por semana em um futuro não muito distante, eu teria rido da pessoa. Mas eu ri. Um dia, pedi demissão da Macy's. Não quero dizer que fui demitido. Fui demitido da Penney, da JC Penney. Eu trabalhava na JC Penney e eles me pagavam $22 por semana, e um dia me demitiram. Perguntei por quê, o que eu tinha feito de errado. Eles disseram: nada de errado, mas temos uma economia neste país em que, quando as coisas estão fracas, dispensamos as pessoas. Você trabalhou aqui por 1 ano e meio, então simplesmente precisamos economizar, e por isso você tem que ir embora. Eu disse: de onde eu venho, você demite uma pessoa porque ela fez algo errado. Se eu roubei ou fiz algo errado que causou prejuízo à empresa, me demitam, mas não me demitam por causa de certas tendências estranhas neste mundo. Mas é assim que funcionamos, eles me disseram. Bem, eles pensaram. Bem,
esse rapaz é um menino, é estúpido e tolo, vamos dar-lhe uma carta e mandá-lo para Macy's. E foi o que fizeram. Ele me escreveu uma cartinha e me mandou para um amigo dele que trabalhava na agência de empregos da Macy's. Então, fui até a Macy's e entreguei minha cartinha. Eles disseram: não podemos te contratar com $22,50 por semana, vamos te contratar com 18. Tudo bem, eu tenho que pagar aluguel, então eles me contrataram com 18. Trabalhei lá por um ano e, um dia, pensei: você não está chegando a lugar nenhum, ainda ganhando $18 por semana e fazendo tudo o que te mandam porque você não quer ser demitido. Então, tive a coragem de pedir demissão sem um centavo no bolso e, 6 meses depois, estava ganhando $500 por semana como dançarino. Fui para a Inglaterra, $500 por semana. Eu nunca tinha dançado na minha vida, a não ser dança de salão. Eu disse à minha parceira de dança quando ela perguntou: você sabe dançar? Claro que sei dançar. Respondi. Ela disse: tudo bem, deixe-me ver. Bem, eu disse. Dancei com outra pessoa, danço com você. E foi assim que tudo começou. Então, fomos para a Inglaterra, conseguimos 100 libras. Naquela época, uma libra valia $4,84, não os $2,80 de hoje, e eu ganhava 100 libras por semana dançando em Londres durante 3 meses. $18 por semana na Macy's. Então eu digo: se você aceita um desafio, simplesmente se joga de cabeça e caminha sobre as águas, ou afunda e se afoga, ou simplesmente vive melhor. Então, aqui estou eu, falando por experiência própria, não estou teorizando, quando digo que eu fiz isso. Eu segui a palavra de Deus exatamente como ele me disse e simplesmente a coloquei em prática. Quando nenhum poder neste mundo poderia ter me tirado das forças armadas, Deus me tirou, com uma baixa honrosa. Nenhum poder no mundo poderia ter me tirado, mas Deus me tirou. Eu simplesmente presumi que estava fora e dormi noite após noite acreditando que estava em casa como um civil com baixa honrosa. 9 dias depois, o mesmo homem que havia me rejeitado me chamou e me deu baixa. Então, eu estava no trem de volta para Nova York. Portanto, novamente, estou falando por experiência própria, não estou teorizando, quando digo que Deus pode fazer qualquer coisa neste mundo se você confiar nele. Considere-o responsável, considere-o digno de confiança. E então, neste seu maravilhoso campo esta noite, sonhe o sonho mais nobre do mundo para si mesmo e para os outros. Aceite um desafio de verdade, e então adormeça partindo do pressuposto de que você já é essa pessoa, e deixe acontecer. Vai funcionar maravilhosamente bem. Ninguém neste mundo precisa que você ligue ou escreva pedindo ajuda. Se 1000 pessoas forem necessárias, 1000 responderão, e você não precisa procurar por essas 1000, elas virão. O que for preciso, virá. Então, aqui, falando por experiência própria, ele disse que seus irmãos não acreditaram nele porque o conheciam. Ele lhes disse: a minha hora ainda não chegou, mas a hora de vocês está sempre presente. João 7:6. Eis uma afirmação profunda. E quem acreditará nela? Se eu lhes digo coisas terrenas e vocês não acreditam, como acreditariam se eu lhes dissesse coisas celestiais? A hora de vocês está sempre presente, disse ele, mas a minha ainda não chegou. Sabem o que isso significa? Este vasto mundo em que vivemos é eterno, assim como é agora, neste exato momento. O que aconteceu no ano passado, no mês de novembro, no dia 22 de novembro, está sempre acontecendo, para sempre no tempo. Está sempre acontecendo. Tudo no mundo está acontecendo neste plano. Portanto, a hora de vocês está sempre presente, mas a minha ainda não chegou. Ele está falando de um mundo completamente diferente, com um uso diferente do poder, uma criatividade diferente, onde o homem é elevado deste mundo de repetição e entra naquele mundo criativo, em comunhão com Deus. Mas quem o compreende? Se você não deslizar no tempo e perceber que ele não passou, que o presente não está recuando para o passado, mas avançando para o futuro.
O futuro já passou? É uma roda. Você está apenas se deparando com fenômenos que já são antigos, e, portanto, seu tempo está sempre aqui, mas meu tempo ainda não chegou. Então ele repete, usando a expressão de uma maneira um pouco diferente, e diz: ainda não chegou completamente. Ele sabe que está entrando em um mundo completamente diferente porque teve as experiências preditas nas Escrituras. E assim, tudo isso foi predito. O nascimento, o despertar, a descida, a descoberta da paternidade, a ascensão, a pomba, todos esses são os sinais da partida de alguém deste tempo. Então, quando Paulo declarou: chegou a hora da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, ele sabia disso por experiência própria. 2 Timóteo 4, 7. Pois ele disse em sua confissão na Epístola aos Gálatas: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Gálatas 1, 16. Agradou a Deus. Que declaração! O que agrada a Deus? Se você ler a Bíblia com atenção, verá que apenas uma coisa neste mundo desagrada. Você lê isso no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus: sem fé é impossível agradá-lo. Versículo 6. Portanto, você não pode agradar a Deus por nenhum ato seu se não for um ato de fé. Então, desafie-me, traga-me desafios, de que outra forma posso crescer? Tenha confiança em mim, na minha capacidade de criar, e traga-me um desafio, algo grande, algo extraordinário. De que outra forma posso criar? Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Assim, quando ele disse: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne nem sangue, ele confessou que o Filho lhe foi revelado e ele viu o mistério. Então, pediu a todos os que o ouviam que o considerassem administrador dos mistérios de Deus, pois todos despertaram nele. Então, esta noite, agrade a Deus. Como você agradaria a Deus? Escolha o sonho mais fantástico que ainda não se realizou, aquele que parece impossível, e então confie em Deus. Imagine que você já o realizou e confie nele. Desafie Deus a usar seu talento criativo para criar esse sonho em seu mundo, para que você o experimente. É assim que você agrada a Deus. Então, quando isso agradar a Deus, e assim, pela fé, um dia ele removerá o véu e o rasgará, e então revelará dentro de você uma série de experiências místicas que revelarão quem você realmente é. Pois quando for revelado, ele estará apenas revelando a si mesmo. Ele atingiu o limite de seu poder criativo, o que ele pretendia quando se uniu e se tornou você. Então ele usa você, coloca você em todas as fornalhas do mundo, porque você e ele são um, você é a sua união. Então, quando isso chegar ao fim, você despertará como Deus. Todos eventualmente despertarão como Deus. Então, vamos aproveitar o que os outros nos deram e usar essa generosidade. Minha amiga foi sábia, generosa e modesta o suficiente para dizer, enquanto contava a história, que percebeu que nunca tinha realmente tentado. Eu me lembro quando. No entanto, no exato momento em que tentou, começaram os telefonemas e ela estava recebendo $50 em vez de 10, portanto, não se limitem a ouvir, coloquem à prova. Esse rapaz escreveu, recebeu tudo o que queria, uma boa aceitação e a sensação de que o homem gostou, e depois jogou tudo no lixo, pensando: isso não foi bom o suficiente. Então, ele aceitou um desafio e, em uma hora, tudo aquilo inflamou sua mente, elevando-o de um estado passivo para um estado ativo, e tudo se concretizou em apenas uma hora. Eu sei que, no meu caso, trouxe um manuscrito enorme de Barbados, em 1946, e enquanto estava no mar, tive essa visão. De repente, fui elevado e vi um mar fantástico de pessoas, e quando passei por elas, todas estavam transformadas de seus estados desagradáveis nos estados mais perfeitos e belos que se possa imaginar. Peguei meu manuscrito, rasguei-o e joguei fora. Nem sequer o trouxe de volta comigo, e trabalhei nele por meses. Passei 5 meses em Barbados. Então, trabalhei nesse manuscrito e o trouxe de volta,
pensando que teria um bom manuscrito para minha editora. Depois dessa experiência, peguei o manuscrito e o joguei ao mar, sem aproveitar uma única página. E então, em 1 hora, claro, não é um texto longo, é um pequeno panfleto, tudo fluiu através de mim. Sentei-me e escrevi tudo em 1 hora, enviei e foi publicado. Simplesmente aconteceu muito rápido. Eu jamais conseguiria publicar algo com o que tinha trazido de volta depois de 5 meses de trabalho. Tudo isso simplesmente surgiu como fogo, e tinha que ser isso. Apenas uma pequena coisa chamada a busca, mas jorrou. E se você perguntar à minha esposa o que ela acha de todos os meus livros, o primeiro que ela escolheria seria a busca, porque foi assim que surgiu. O mesmo acontece com sua fé e sua fortuna. Eu cuidei de um médico, ele era viciado em drogas, um cirurgião brilhante, e me disse que, sob o efeito das drogas, fazia suas melhores cirurgias. Por 7 anos, ele teve um hospital particular fantástico, com cerca de uma dúzia de médicos sob sua supervisão. Então, ele começou a usar drogas e se tornou vítima da própria prática. E eu o acolhi. Como ele era um médico muito influente, me permitiram fazer o que eu pudesse com ele. Então, com a permissão do chefe do tráfico de drogas de Nova York, ou seja, o departamento de polícia, eles me permitiram levá-lo para um hotel. E foi o que fiz, e o mantive lá por 2 semanas. Ele estava completamente desvairado. Se você o deixasse sozinho por um segundo, ele estava no corredor, na rua. E estávamos no 20º andar. Então, naquele dia, observando-o, eu estava completamente apenas observando-o, porque ele estava na cama. Eu não sabia o que ele faria no segundo seguinte. Aqui estou eu com meus papéis amarelos e lápis, e escrevi sua fé e sua fortuna. Surgiu em questão de, eu diria, 48 horas, tudo, falando dentro de mim. A voz falava e ditava, e tudo era ditado, e saiu dessa forma. Então, sua fé e sua fortuna simplesmente veio das profundezas, eu apenas coloquei no papel. Eu não estava inventando nada, simplesmente jorrou, tudo jorrou. Quando peguei o manuscrito e entreguei para o meu amigo corrigir, não havia praticamente nada, nada que ele precisasse fazer. Simplesmente jorrou. Tudo porque aceitei o desafio de cuidar de um amigo que era viciado em drogas. Scott era um homem maravilhoso, um cara ótimo, mas ele simplesmente se tornou vítima do próprio vício. Então eu o observei, e enquanto o observava, ficando cada vez mais sonolento, porque dia após dia você simplesmente não consegue dormir e então, de repente, essa coisa começou a jorrar de mim. E eu podia ouvir as palavras nas profundezas da minha alma, ditando, algo interior falando. Simplesmente anotei o que me diziam. E assim surgiu sua fé e sua fortuna, e depois a busca, após 5 meses de trabalho em um grande manuscrito, que acabei descartando. Então, meu amigo está compartilhando isso conosco esta noite. Me desafiem. De que outra forma posso crescer? Então, esta noite, aceitem um desafio enquanto entramos no silêncio. Aceitem o desafio mais maravilhoso e, então, mantenham Deus em confiança. Agora, vamos lá. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Quando a Bíblia diz: na casa de meu pai há muitas moradas, estou tentando entender quando você diz que tudo está aqui e que nos mudamos para esses estados. Por exemplo, você se mudou para um estado como palestrante, não é? Resposta: sim. Pergunta. E Kennedy se mudou para um estado quando foi baleado. Todos esses estados estão aqui, como as muitas mansões, certo? Resposta: sim. Pergunta. Então, se passarmos para a pobreza, passamos para esse estado, ou se passarmos para a riqueza ou para a doença, passamos para esse estado? Resposta: concordo. Pergunta. E eles estão todos aqui? Resposta: o segredo é ser seletivo. Você não entra num restaurante e diz: traga-me um jantar, você diz: traga-me um cardápio e então faz o pedido.
Você vai pagar por isso e quer um serviço decente. Se o garçom jogar o prato em você, você vai reclamar porque está pagando. Você entra numa loja e pede um vestido. Você não diz: traga-me um vestido. Você se torna seletivo e examina dezenas e dezenas de vestidos. Então você escolhe aquele que acha que precisa para completar seu guarda-roupa. Por exemplo, você pode precisar de um marrom. Eles têm os azuis mais lindos do mundo, mas você não precisa de um vestido azul neste momento. Você quer um marrom para completar o guarda-roupa. Então você olha entre pilhas e pilhas de vestidos e encontra o que quer. E todos estão lá. Tudo está aqui, e o ser humano precisa ser seletivo e criterioso em tudo o que faz neste mundo. Quanto mais criterioso ele for, melhor. Você simplesmente escolhe e segue em frente. São apenas estados, infinitos estados, mas você sai de um estado, deixa o estado em paz para que outra pessoa entre nele, se quiser, e então passa para outro estado. Agora, achamos que vamos acabar com a pobreza neste país. Não dá para mudar de estado, não tem jeito. Se você pegasse todo o dinheiro do mundo e dividisse igualmente, em 24 horas Rockefeller ainda estaria rico e o outro continuaria pobre, afundando de novo. Tinha um palestrante que usava um método, ele tinha uma tigela de vidro enorme e a enchia com todos os tipos de nozes. Nozes e outros tipos de nozes, todo tipo de noz. Aí ele pegava a tigela e dizia: a vida é assim. Um ritmo constante, você não pode pará-la. E pegava a maior noz, a noz grande, e colocava bem no fundo. Ele mostrava na mão e colocava bem no fundo. Mas ele dizia: você não pode parar a vida e começava a chacoalhar a tigela, e num instante a noz grande, subia de volta para o topo. E todos os pequeninos. Claro, ele tinha uma frase maravilhosa, ele dizia: ouço alguém guinchando lá embaixo e continuava: o pequenino lá embaixo está dizendo: você me colocou aqui na vida. Se você tivesse me colocado lá em cima, eu estaria bem. Então você me colocou lá embaixo, me coloque lá em cima. Então ele desce até o fundo da tigela, pega uma nozinha e a coloca bem na frente de todos, bem no topo. Mas você não pode parar a vida é um ritmo, é uma vibração, e o pequenino vai descer até o fundo. Então, por que escolher o pequenino? Escolha algo nobre neste mundo, algo grandioso neste mundo, e permaneça fiel a isso. Boa noite.